Como é que tá sendo para vocês assistir esse comportamento da casa com o Davi, né? Porque a gente fala muito sobre perseguição, sobre a galera pegar no pé dele, um psil que ele fala vira um problema, um calabreso vira um problema, fazer café é um problema, colocar a rabada no feijão também é um outro crime inafiançável que ele fez. Como é que vocês assistem essa relação da casa ali, principalmente dos camarotes, com o Davi? Olha, eu não tenho uma instrução, né, dentro do meu mundo, mas o que me surpreendeu dentro da casa, eu sei que ela é um reality. Quando eu vi Boninho falar assim, olha gente, é um reality, eu tava assim para baixo e a palavra do Boninho até me levantou de entendimento. É um reality, depois a gente pode votar, tirar as pessoas que o público não gosta. Então aquela me ajudou quando o Boninho falou isso, para entender. Então eu sei que o reality vai ter votação, enfim, né, vai ter briga, discutir em desentendimento do reality, Eu não estou falando do reality agora. O que é que eu entrei em choque? É ver termos. Eu não quero aqui citar nomes, mas o público vê. Eu vou quebrar a perna, eu vou enfiar um ferro, se eu pudesse lá fora eu matava, você é um lixo. Então esses termos vindo de uma pessoa instruída, uma pessoa pública, eu aqui estou falando para mim, eu me surpreendi, porque tem pessoas assim, de menos instrução, não estou menosprezando, só comparando, viu, gente? De menos instrução que não tem esses termos. E essas pessoas têm levado até as pessoas direcionalmente a aderir a esses termos. Que eu fico olhando o meu pai. Se dentro de um reality a pessoa ela prolifera essas palavras tão pesadas sobre uma pessoa, não pode ser sobre o Davi, pode ser sobre outra pessoa, um participante, que assustam o povo. De dizer assim, tem pouco. Ah, você recebeu isso aí, tá bom, vai embora. Gente, todo mundo tem seus sonhos ali. Não é só o Davi. Todo mundo sonha. O BBB é um sonho de milhares de pessoas. Né? Uma conquista. Então, vamos tratar as pessoas com dignidade. É um reality. Se eu ver Davi discutindo, como eu vi ali com o Bim, estavam bebendo, estavam discutindo, não ia ter agressão, eles discutiram ali, falaram que... No outro dia, agora, não chama a pessoa, um ser humano de lixo. Que dó, né? E a mãe de familiar, a gente sente. Hoje, Lucas, se eu pudesse, eu invadia o programa e dava um abraço no meu irmão. Sabe? Teve momentos que foi dolorido pra gente, porque o dia que ele se sentia sozinho. Numa casa que ele tá rodeado de pessoas. Então, se eu pudesse, eu abraçaria ele. Qual que foi o momento mais difícil para vocês assistir e que vocês entendem que foi o pior momento para ele até agora? Foi um momento que eu via todo mundo reunido, conversando, tô falando assim como irmã, sabe? Eu via todo mundo conversando, e aí na hora ele tentou se aproximar, porque eu conheço meu irmão, né? E aí na hora ele sentou no sofá, demorou 3 minutinhos, todo mundo levantou, sabe? Naquela hora ali, eu vou segurar a emoção aqui para te dizer que se eu pudesse, eu viajava para lá, entrava no programa e dava um abraço para ele não se sentir só. Aquilo ali me doeu. A parte que mais me doeu no programa foi quando o Davi preparou a mesa. Preparou toda a mesa, as pessoas aplaudiram, e aí chamam ele no sofá ali, e eu vi Davi abaixar a cabeça. Quando eu vi Davi abaixar aquela cabeça, eu de cá, que eu sou a mãe dele, eu disse, meu Deus, Davi se decepcionou. Então eu senti que ele tomou um baque e ele não entendeu como uma ação dele tão boa poderia uma reação daquela forma de várias pessoas condenarem. Porque a gente quer simples, e todo mundo aí pode ver, na nossa casa, quando a gente vai ao mercado, pelo menos a gente quer simples, a gente vai comendo as coisas boas, nos primeiros dias, depois a gente vai misturando o que tem, pega um resto de geladeira, vira um outro negócio. Sobrar um arroz, vai bater um ovo, é isso. Então, Davi, ele sabe fazer. Aí eles perceberam, depois que na xepa, eu vi pessoas falando assim, na xepa não tem quase nada. Sabe por quê, Davi? Não é porque, meu filho, se tiver só ovo, por que ele comprou a proteína do ovo? Porque você come um ovo, feijão e arroz. Você come a farofa de ovo. A gente, então, Davi podia ali bater um ovo e fazer uma sobra de arroz, com uma sobra de feijão aqui, a gente pega uma farofa, corta, o feijão sobrou, a gente escorre na peneira. Então, Davi sabe fazer isso. Ele sabe fazer a xepa. Então, quando eu fui reclamando dele, eu percebi que ele foi recuando, ele teve medo de encarar a cozinha de novo.
Então eles iam comer bem na xepa. E isso frustrou Davi. Isso eu vi Davi ficar 2 dias tenso. E o que foi que restabeleceu Davi? A prova do iFood. Sim. Porque ali, se Davi fosse pro paredão, ele ia cair. Deus, pela misericórdia dele, fez com que Davi ganhasse. E você vê que ele volta revigorado, com força daquela prova. Eu amei aquela. Amei. Sim. Ali, E ali aí, foi o melhor dia. é o melhor dia. E aí tem o voucherzão do. Ele tá esperando até hoje o iFood chegar lá, né? Que ele entendeu, acho que o Tadeu disse que ia mandar lá na casa. Mas é aqui fora. Agora é o seguinte, a pergunta, pô, o cara faz comida pra todo mundo, tá ali prestativo, faz todas as atividades da casa, tentou se enturmar, você até citou esse episódio, que esse corte foi muito, né, compartilhado. Por que vocês acham que a casa tem esse sentimento de exclusão com o Davi? Qual que é o motivo, na opinião de vocês? Eu aqui atribuo ao seguinte. Infelizmente, não estou falando que é direcionado aos participantes, mas a gente percebe que, por exemplo, eu sou pequena e eu tenho alguém maior, mais instruído. A pessoa instruída, na minha mente, né? Não sei se eu estou errada, me perdoe se eu estiver errada no meu pensamento. Então, a pessoa que é grande, ela não admite ser corrigida ou instruída por um menor. Tem pessoas que não são humildes assim. Tem outras pessoas que sim, admite. Então a gente vê Davi muitas vezes instruindo, aconselhando pessoas que era para aconselhar. Porque tem pessoas ali na casa que teria que ser exemplo. Ele tem 21 anos. Que teria que ser exemplo de atitudes. E ele está ali refutando as atitudes daquelas pessoas que eram para ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Porque ele vai dizer assim, minha mãe, a senhora não faz isso. Porque hoje o Davi, ele fala assim, eu vi uma reportagem, uma frase de uma pessoa na internet que me falou, que eu fiquei muito triste, depois eu orei para Deus me restabelecer, que ele falou assim, você, cala a boca sua velha, no comentário, né? Cala a boca sua velha, não fale de seu filho. Aí eu peguei aquela expressão e disse assim, como você pode falar de uma pessoa, eu sou exemplo para meu filho. Então, por que meu filho olha hoje o fogão lá no programa e ele lembra de mim? Porque ele também deve lembrar que eu chutava o fogão, né, Margarida? Para assar empada, para viver, para vender. Porque ele hoje vê uma geladeira, porque ele já viu que a gente ficou sem geladeira há dias. E a gente eu ia criando. A gente vai vencer, a gente vai ter uma geladeira, então ele vai lembrar de mim. O pai dele fica até com um pouco de ciúme, e ele vai lembrar de mim sempre. Ele fala assim, Davi nem fala de você no programa, fala assim. Você vê em todos os episódios, Davi vai lembrar de mim por isso, por ele ver a trajetória, né, que a gente passou junto, das nossas necessidades, a gente estava ali junto. Uma coisa que você falar isso da história é muito legal também, porque logo na primeira treta ali do Davi com o Nizam, se eu não me engano, naquela discussão ali, o primeiro barraco do Big Brother, tem ali que ele repetia bastante, até agora ele fala muito menos, eu sou homem e tal, não sou viado, isso repercutiu, aí a galera, é uma gíria regional, corrigiram ele pediu desculpa, mas aí quando ele vai se justificar, ele fala inclusive dessa infância dele, um pouco mais dura, mais rígida, assim. Quando vocês viram isso, ele falar sobre como foi ali o processo dele de crescer, de ouvir que o homem não chora, né, coisas nesse sentido. Como é que foi essa infância do Davi? Eu, como irmã, Lucas, eu te digo que a gente teve fases boas e ruins, né? A gente cresceu, teve momentos que minha mãe já foi lojista, e que a gente teve tudo. Tudo mesmo, tudo que você puder imaginar, a gente podia escolher o que a gente queria comer, a gente podia ir para qualquer lugar sem pensar no que ia gastar, sabe? E teve um momento da nossa vida que todo esse mundo caiu, sabe? E eu falo mais Davi porque cá eu tive que, numa fase da vida, ter que ajudar mais minha mãe e minha irmãzinha, porque minha irmã era recém-nascida. Davi, ele ajudou a gente, sabe? Em todos os aspectos, ele foi um ponto forte. Né? Ele foi um alicerce para nossa família, porque minha mãe estava recém-parida, e aí a gente tinha uma bebezinha, a gente não tinha recurso, a gente não tinha nada. E a infância de Davi foi quando ele teve que sair para a rua para trabalhar, para nos manter, porque eu não tinha como deixar minha mãe com o bebê recém-nascida e não podia ir para a rua trabalhar, então só tinha ele. Né? Meu pai e minha mãe eram separados, então não existia uma ligação para poder nos ajudar um meio. E aí ele foi para a rua com 10 anos de idade, foi vender fruta, ele se virava, vendia uva, ia pra ali, fazia tipo, capinar um terreno. Água no balde, na Lapa. Já foi com 12 anos aí. Já foi com 12 anos. Essa água ele já estava com 12 anos já. Ele começou a trabalhar com 12? Na Lapa pra vender água foi 12 anos.
Ele estudava, ia para a escola, E pela depois manhã, ia. aí quando terminava a aula, ele ia vender água e só voltava tarde da noite. Olha, quando eu vi Davi falando no programa, porque tinha coisa que Davi até guardou para ele, né? Talvez, não me falou, mas eu vi Davi comentando assim no programa e eu quis absorver também, que ele fala o seguinte, a necessidade da sobrevivência, né? Eu tinha a minha loja foi 4 vezes assaltada e a gente perdeu tudo. E nós tivemos que recomeçar essa estrada na rua. Então, quando eu vejo Davi falando, eu sou homem, essa expressão que ele diz assim, ele quis dizer assim, eu venci, eu amadureci, é a forma de ele falar nessa frase. É igual o Psyu, ele quer chamar a pessoa. Ele não quer dizer de comando, ele quer dizer, Psyu, ei, E eu eu tô aqui. costume, né? Oi, ele fala assim, ei, por favor, aqui a gente usa, eu também, aqui é comum dizer, ei, você não sabe o nome da pessoa. Ou se não, chamando. Então, tem esses termos de mentalidade do Psyu. Oi, Psyu, como incomodou o Psyu? Você vê que até ele se aborrece, ele vai pro quarto e diz assim, não é possível. Até o que eu faço, as pessoas brigam, então, porque é uma coisa para ele comum, que ele jamais iria imaginar. E o que acontece? Que tá aborrecido com o Psyu, eu sou o Davi. Não fala Psyu não, que eu não gosto, não. Primeiro eles vão falar com outras pessoas, para depois chegar o Davi de uma forma já irritante.